Brasil aqui disponibilizada dentro da nossa base de dados, com mais de 130 milhões de telefones cadastrados, mais de 160 fontes conectadas aqui, transportando informação para a nossa base de dados, mais de 50 milhões de CNPJs, né, mais de 1 bilhão de operações financeiras já registradas, e é uma base bastante completa, né? Com relação à tecnologia, a gente tem todo o nosso ambiente na nuvem, né, que nos dá possibilidade de ter bastante flexibilidade, tanto para a escala quanto para colocar soluções bastante inovadoras, né, que não dependem de muito recurso de mainframe, de expansão de hardware mesmo. Então, todo o nosso processo aqui tecnológico está muito bem avançado e muito bem azeitado para que a gente consiga efetivamente expandir toda a nossa operação. Então, a gente já está em toda a nossa operação também em Big Data, com os nossos modelos saindo já com o conceito de inteligência artificial, que nos dá aqui uma assertividade muito maior, dada o tamanho da base e a quantidade de informação que a gente possui. E desde 2020, aqui a gente tem mais de 10 parcerias fechadas, porque um outro conceito da COD é que a gente não precisa fazer nada tudo sozinho, né? A gente pode aqui combinar parceiros estratégicos e somar informações aqui bastante relevantes ao portfólio da COD, ao passo que a gente consiga levar mais inovação, mais solução diferenciada para o mercado, né? E por que a gente resolveu se fundar como empresa e existir como empresa? Quando a gente trata aqui do mundo de crédito, a gente, ao longo dos últimos 70, 80 anos, a gente vê aqui o mercado tomando decisão, basicamente, em informação comportamental e estritamente informação restritiva. A informação restritiva que eu sempre tinha o viés de negar o crédito para quem tinha alguma restrição ou aprovar o crédito para quem tem um score ou uma ficha limpa, como é conhecido no mercado. Então, ele tinha um viés muito de restrição e não de aprovação de crédito. Com o advento do cadastro positivo, a gente deixa de olhar a foto daquela pessoa, que é um momento, né, estar negativado pode ser um momento da minha vida que eu passei por aquela situação, e passo a acompanhar o filme daquela pessoa, né? Como que a vida daquela pessoa funciona, né? Porque antes de uma pessoa ser negativado, estar com o nome sujo ou restrito no mercado, muita coisa acontece antes, né? Então ele atrasa uma dívida, ele adquire um novo crédito, ele adquire um novo empréstimo e assim sucessivamente. Então, o que a COD quer com o cadastro positivo é conseguir contar a história da vida das pessoas físicas e das pessoas jurídicas de uma forma diferente, para que a gente consiga estimular aqui a aprovação de crédito com crédito mais justo, mais assertivo, né? Aí pode passar, Lu, por favor? Então, é com esse olhar de inovação, competitividade e eficiência que a COD veio para quebrar o paradigma aqui e criar soluções únicas e exclusivas a partir do cadastro positivo, né? Os players que existem no mercado hoje, eles operam também o cadastro positivo, mas as suas soluções, elas são sempre somadas aqui à informação restritiva e comportamental, né? E não tem a informação positiva tão granular e tão assertiva da forma como a COD traz. Isso porque a gente nasceu do positivo, a gente veio do positivo, então a gente entende que a democratização do cadastro positivo ele tem que ser para todos, né? E não só para as maiores empresas desse país, não só para as maiores instituições financeiras desse país, mas sim a gente tem que democratizar o crédito e que a gente tenha um processo de educação financeira e uma saúde financeira do país que seja para todos, né? Então, pode passar, Lu, por favor? Falando um pouco de quem são as partes, né? Então, quem integra o cadastro positivo, só para ilustrar mais para vocês, né? Então, tem aqui a figura do cadastrado, né? Que é a pessoa que tem a informação lá reportada dentro do cadastro positivo. Então, a informação do cadastro positivo são todas as empresas que concedem crédito hoje são obrigadas a reportar a informação dentro do cadastro positivo, né? Existe um estigma no mercado que somente informações do segmento, a empresa do segmento financeiro precisa reportar, e não é. Na verdade, todas as empresas que concedem crédito têm que sim reportar informações do cadastro positivo, e uma vez que eles reportam a informação, eles se tornam fontes, né? Então, as fontes concedoras de crédito reportam informação sobre o seu cadastrado e essas informações elas são consolidadas dentro dos gestores de banco de dados que são ali, que é a sigla de GBD, que vocês podem ouvir, por exemplo, no mercado, né? Então, é essa triangulação que é feito o cadastro positivo e que já é lei no Brasil desde 2016. Pode passar, Lu, por favor? Então, quais informações tramitam aqui dentro do cadastro positivo, né? Diferente das informações restritivas,
ou comportamentais, como a gente chama, que são as passagens, que são informações demográficas, né, que são as cadastrais e demográficas dos indivíduos. Dentro do cadastro positivo, todas as informações de empréstimo, serviço continuado, parcelado, rotativo, seja de cartão, empréstimo, cheque especial, um financiamento, água, luz, telefone, todas as informações elas são reportadas para os gestores de banco de dados, né? E pela lei, eu como gestor de banco de dados, eu tenho algumas obrigações. Dentre elas, transmitir a informação daquele cadastrado para o usuário final, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, cada dono da sua informação, ele tem direito a receber, a visualizar suas informações. Então, nós, como gestores de banco de dados, temos que dar um canal para que isso aconteça. Do ponto de vista de cliente, a gente pode fornecer, sem a questão de opt-in específico, né, sem uma autorização específica, as pontuações ou notas de crédito para que os nossos clientes tomem a decisão de forma mais assertiva. Então, os nossos modelos estatísticos, os nossos indicadores, eles saem aqui a partir das informações brutas que são mineradas e transformadas aqui em indicadores ou variáveis para compor os nossos modelos. E a informação bruta, né, o dado analítico, o atributo, essa informação precisa de uma autorização do consumidor para consultar. Então, se eu for consultar aqui o Paulo, se eu for consultar a Lucimara, se eu for consultar a Jéssica, para ver as informações abertas, o dado analítico, o atributo, eu preciso que eu tenha um consentimento para que eu faça essa consulta. O consentimento no mercado financeiro, ele é válido até o período que essa relação comercial existir. Para os demais segmentos, esse consentimento ele é válido pelo período de 90 dias. Então, para que se eu tome decisão com informação bruta e informação analítica, eu preciso do consentimento do consumidor. Para usufruir dos indicadores, dos scores, que é a solução que a gente trouxe aqui em parceria com a Nagro, aqui você não precisa de uma consulta, de uma autorização expressa, de um consentimento do consumidor, porque a lei do cadastro positivo permite com que a gente demonstre essas informações, né? Então, com o passar do tempo, né, desde o desenvolvimento aqui da COD, a gente vem fazendo o desenvolvimento de soluções analíticas, e a gente já está na nossa terceira geração de score para pessoa física, na segunda geração do nosso score de pessoa jurídica, e a tendência é que isso se evolua com o tempo cada vez mais. Por quê? Dentro do cadastro positivo, a gente já tem as instituições financeiras que reportam informação para os gestores de banco de dados. A gente já começou a receber as bases de dados das telcos, né? Então as telcos elas já passaram a mandar informação sobre o cadastro positivo, né? Que é uma alteração na lei que houve, que as telcos e as utilities não entravam. E agora, ao decorrer desse ano, as utilities também vão começar a mandar a informação. Então a gente está no processo agora de mineração e trabalhar aqui, ajustar o lake aqui com as informações das telcos, né, para estar tudo uniforme, que a gente consiga refletir isso nas nossas soluções. As empresas de telecomunicações, Claro, Oi, TIM, perdoa aqui o vício de linguagem de falar, de mencionar a telco, tá? Mas são as operadoras de telecomunicação, Claro, Oi, TIM, Vivo, são essas empresas que a gente está falando. E as utilities, né, são a Sabesp, a Enel, a CPFL, são as empresas de água, esgoto, né, e energia que são obrigadas também a reportar informações do cadastro positivo. Tá? Então, o que isso vai trazer de benefício? O mercado financeiro, a gente já tem aqui aproximadamente 100 milhões de pessoas, né, previstas aqui dentro do cadastro positivo, e estima-se aqui um estudo que foi feito pelo Banco Central, que aproximadamente 20 a 30 milhões de pessoas ingressarão no mundo de crédito a partir do cadastro positivo. Né? Pessoas essas que eram não bancarizadas, que não eram vistas aqui pelo mercado e passarão a visualizar aqui as soluções, o histórico de crédito das pessoas. E com isso a gente prevê aqui estudo do Banco Central feito com os gestores de banco de dados, aproximadamente de R$1 trilhão na economia. Né? Então, passando um pouco pelo mundo para pegar a experiência do que já aconteceu lá fora, a gente viu um aumento de aprovação de 88% do crédito e uma redução de aproximadamente 43% da inadimplência, né? E que são números extremamente fortes e, por característica, houve-se uma redução do spread bancário lá fora,
e conseguindo, por consequência, aqui tendo um crédito muito mais justo, muito mais ajustado para aquelas pessoas que têm um hábito de pagamento mais saudável do que outras, né? Então, a aquisição de crédito mais justo. Pode passar, Lu, por favor? Então, aqui, os consumidores que tiveram acesso ao financiamento dos Estados Unidos, né, então a gente viu aqui, quando você toma decisão somente com informação negativa, a gente vê aqui 40% da aprovação, né, e quando a gente tem informação positiva e mais negativa, a gente vê aqui 75% de consumidores com acesso a crédito, né? Por quê? Porque é possível eu ter uma informação negativa no meu nome por algum desacordo comercial. E quando eu olho sobre o aspecto do positivo, né, eu vejo aqui que eu tenho contas pagas, eu tenho aqui uma renda que condiz com aquele endividamento que eu tenho, e por algum motivo, algum equívoco, houve aqui alguma negativação no meio do caminho. Ou mesmo que eu ainda tenha negativação, foi um caso muito pontual, e que meu histórico do cadastro positivo, como ele leu os últimos 15 anos, eu consigo ver que o André, por exemplo, tem um comportamento, um hábito bom de pagamento, e foi um momento de vida que ele passou. E eu não preciso não necessariamente deixar de vender, né? Eu posso vender da melhor forma, ou com uma parte do pagamento à vista, ou 100% do pagamento à vista, ou achar uma nova forma de pagamento, né? Então, e sempre uma conta que os nossos clientes vê, tanto segmento financeiro, quanto varejo, quanto indústria, é que eles sempre procuram algo, né? Ou eu travo a minha aprovação para reduzir minha inadimplência, ou travo a minha inadimplência para aumentar a minha aprovação. E todos os estudos que a gente tem feito aqui, muitos estudos que a gente tem feito, a gente tem visto aqui que as duas coisas têm acontecido, né? Tanto o aumento de aprovação quanto a redução de inadimplência. Então, isso mostra a pujança e o poder que o cadastro positivo tem de melhorar a vida das pessoas, e a gente ter esse processo de educação financeira mais continuado e um processo mais justo, né? E um outro ponto que também ajuda do ponto de vista do consumidor é que normalmente a gente sabe do problema quando a gente precisa do crédito. Então é nesse momento que a gente descobre que a gente tem algum problema no nome ou não. E aqui a ideia do cadastro positivo, como o processo de registro dele, ele é semanal, né, mas diariamente a gente alimenta as nossas bases, você sempre vai ter o histórico da vida das pessoas aqui populado dentro das soluções que a COD possui. Pode passar, Lu, por favor? Então, falando um pouco do cadastro positivo, o que a gente viu de resultado, né, até o momento aqui no Brasil, então, 22 milhões de brasileiros já foram beneficiados com acesso ao crédito. Ô, Lu, põe seu microfone no mudo, por favor. Eu ia falar isso agora, eu vou só tirar aqui rapidinho, Tá. porque aqui o Google Meet, ele... Boa, aí pode voltar a apresentação lá, por gentileza. Obrigado. Então, foram 22 milhões de brasileiros que já se beneficiaram de acesso ao crédito, né, com o advento do cadastro positivo. E aqui eu não estou falando necessariamente das informações que as telecoms reportaram, né, que as empresas de telecomunicações reportaram, mas também os brasileiros que tinham algum problema no nome, e o cadastro positivo trouxe aqui aumento dos seus scores, e a gente conseguiu que essas pessoas voltassem para o mercado de crédito brasileiro, né? Então, o cadastro positivo ele já é conhecido por 83% dos brasileiros, porque teve um processo na abertura do cadastro, que todos os gestores de banco de dados foi obrigado a comunicar ou via SMS, ou via e-mail, ou via carta, em últimos casos, a abertura do cadastro do consumidor, porque ele tem 60 dias para declarar o seu óbito se ele não quiser participar do cadastro positivo. Então, com essa virada, todo mundo está dentro do cadastro positivo. Quem não quiser participar tem que pedir para sair. Eu acho que essa foi a última mudança importante da lei. Então, 34% das pessoas avalia que o cadastro positivo permite acesso a melhores condições de crédito já na contratação ali do seu produto, né, seja empréstimo, uma linha de financiamento. A gente vê aqui que um aumento ou manutenção das notas de crédito de 74% para pessoa física e 80% para pessoa jurídica, uma redução em 10,4% da taxa de juros cobrada no crédito pessoal, que a gente exclui consignado aqui desse estudo do Banco Central, e já 142 milhões de pessoas físicas e jurídicas já envoltas no cadastro positivo, né? Então, um número bastante relevante de pessoas que estão aqui circundadas já por essa oportunidade do cadastro positivo. Pode passar, Lu, por favor? Pode passar? Então, a gente já falou um pouco, né? Então, o cadastro positivo ele é um enorme avanço aqui no processo de concessão de crédito, né? Então, tanto para análise de risco como concessão. Então, a gente tem uma qualidade melhor de informação, né? Então, a gente tem várias fontes reportando o histórico do André. Então, você vê consistência nas informações que são enviadas.
A gente tem uma justiça na tomada de crédito, né? Porque eu consigo ser mais assertivo, uma vez que eu consigo ter mais informação, eu consigo ter uma proxy de renda ou faturamento muito mais apurado, eu consigo fazer modelos de gasto estimado, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, muito mais apurado, né? Porque eu tenho tudo que está entrando tudo que está sendo consumido de crédito por aquela pessoa. Então, a gente vê uma inclusão financeira, disponibilidade de crédito maior, possibilidade desse viés de educação financeira, porque eu sou obrigado a reportar informação sobre o consumidor, pessoa física e pessoa jurídica. Então, ele vai poder ter aquele acompanhamento do seu score, das suas informações detalhadas, né? Porque para o consumidor a informação é aberta, não é uma pontuação, então eu consigo ver o que eu estou devendo para a Caixa Econômica Federal de financiamento imobiliário, eu consigo ver o que eu estou devendo para o Banco XPTO no financiamento do meu carro e assim sucessivamente. Então a gente tem acesso aqui a mais ferramentas e mais instrumentações aqui para tomada para concessão de crédito para pequena e média empresa, que é um outro ponto também que se mistura bastante entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, a gente consegue mensurar muito bem com as informações reportadas no cadastro positivo qual que é a forma que aquele indivíduo toma crédito. Né? Mais pela empresa, mais pela pessoa física. E os pontos negativos é tudo o contrário do que a gente está dizendo. Tá? Então, o mercado financeiro justifica os altos spreads por conta do risco. Então, eu não sei quem é bom e quem é ruim, cara. Eu cobro um valor um pouco mais elevado de todo mundo, né? Então, a gente vê mais restrição de crédito pela ausência ou pelo aparecimento de uma informação negativa, né? Então, com isso, a inadimplência é consequência dessa deficiência na avaliação de risco e uma necessidade aqui de altas taxas para a gente conseguir manter as operações de pé quando eu não sei quem é bom e quem é mal, né? Então, o positivo ele tem muito benefício quando a gente compara aqui as informações negativas, né? Pode passar, Lu. E aí, pegando a base de pessoas endividadas no Brasil, né, então a Accord fez um estudo, né, e a gente tem as informações de negativação também, tá? Então, para vocês saberem, a Accord tem tanto as informações de restritivo, quanto as informações cadastrais, as informações demográficas, mais as informações de cadastro positivo, que é o nosso maior diferencial. Então, quando a gente pega aqui todos os gestores de banco de dados, a gente vê que tem um total de 65 milhões de pessoas que têm endividamento. E aí a gente fez um estudo para saber qual que é o impacto das informações positivas na vida dessas pessoas. E quando a gente analisou, a gente viu que vem vindo um incremento de 27% ao ano de novas informações sobre as pessoas, mas 50 milhões de brasileiros já constavam, desses 65, já constavam nas bases de cadastro positivo quando foi enviado pelo mercado financeiro. Né? E desses 50 milhões, 10 milhões já vinham nas bases que as telecoms mandavam, né, que a Oi, Vivo, Claro, compartilharam com a gente, e 5 milhões de pessoas novas apareceram. Né? E aí, quando a gente olha para a base COD, estritamente de negativação, né, a gente vê aqui 22 milhões de CPFs que também já vinham populando aqui esse total de 65, né? Então 15 milhões já vinham dentro do cadastro positivo e 7 milhões de novas pessoas, mais 2 milhões de pessoas só com cheque sem fundo e mais 1 milhão de pessoas com ações judiciais. Né? E o que esse quadro ilustra? Que 95% das pessoas com negativação já vinham sendo sensibilizadas pelas informações do cadastro positivo. E o que é muito importante e muito relevante, porque o que a gente quer é antecipar o fato negativo, uma vez que quando ele é conhecido, muitas vezes ele é conhecido já na nossa empresa, ou já com o nosso CPF, né? Então, é a forma mais improdutiva que tem de conhecer uma informação negativa na vida de uma pessoa. E aí, pode passar, Lu, por favor? E aí, quando a gente vem aqui para o processo e para o sistema da Anagro, a consulta que foi disponibilizada, ela é a consulta dos melhores modelos que a COD possui, né? Então, o COD Score PF e o COD Score PJ, ele já se baseia em todas as informações que a gente trouxe, né? Então, a gente vê uma assertividade muito grande do nosso modelo e a gente traz indicadores, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que diz a pontualidade de pagamento e a capacidade de pagamento daquele indivíduo, já também baseado nas informações de cadastro positivo. Né? Então, vocês não vão ver só a informação cadastral, a informação restritiva e os apontamentos. Sim, a gente vai trazer aqui, através das soluções da Anagro, o COD Score e os nossos indicadores, que são as soluções de ponta que a gente traz aqui para o mercado e vai ficar à disposição de vocês
para que vocês possam consumir, tá? Então, o template ficou mais fidedigno possível ao que a COD possui, para a gente possibilitar uma usabilidade, uma navegabilidade bastante próximo de como é a solução, para a gente não ter nenhum tipo de distorção daquilo que é entregue aqui dos nossos produtos. E aí, tanto as duas visões, né? Tanto a visão pessoa física quanto a visão pessoa jurídica está aqui consolidada, tá? E para materializar um pouco do que a gente está falando, né, aqui, do ponto de vista de como foi feita a integração e qual que é a importância das soluções de cadastro positivo aqui no Brasil, a gente tem um case, né, que a gente elencou aqui de sucesso, que foi um grande varejista, né, que usou o nosso modelo de score terceira geração. De novo, ele tinha aqui a perspectiva de reduzir a inadimplência, né? Então tinha aqui o processo de manutenção do processo de aprovação, mas queria reduzir a inadimplência. Então, quando a gente fez lá o backtest, né, que a gente pode fazer backtest aqui para as nossas soluções, a gente viu que a gente conseguiu reduzir em 13% a inadimplência e aumentou em 1 ponto percentual a taxa de aprovação do cartão de crédito desse varejista, né? Então, a gente conseguiu mexer os dois ponteiros. E cada ponto percentual, tanto de queda de inadimplência quanto de aprovação, é muito dinheiro para dentro da operação, né? Então, aqui é um modelo de prateleira, o modelo que a COD investiu muita tecnologia e muito esforço dentro dele para que a gente trouxesse aqui os melhores resultados, né? E aí, para não ficar só no estudo que a gente faz e ficar no PowerPoint, a gente teve um cliente do interior de São Paulo que começou a utilizar as soluções da COD e nos mandou aqui um manifesto, né? Que é um vídeo caseiro que ele filmou ali do celular, mas que é importante para que a gente tenha também o depoimento de uma empresa usuária, que a gente consiga ver como que ele tem aplicado as soluções e o que ele viu de diferencial no mercado de visualizar aqui as soluções da COD. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, está habilitado, ou quiserem também fazer pelo chat, não tem problema. Bom, acho que o pessoal vai ter dúvida mesmo quando for utilizando, né? Qualquer coisa a gente marca um segundo momento também, para caso tenha alguma dúvida na utilização. E só para a gente encerrar, pessoal, a gente tem mais 10 minutinhos aí. Gostaria de agradecer, viu, André, Lucimara, Rafael, pela presença de vocês. Está sendo gravado assim, depois a gente vai disponibilizar dentro do AgRisk para todos os clientes que quiserem acessar a live. Acho que até por conta do fim de mês, fim de janeiro, né, o pessoal optou por, às vezes, ver a live gravada. Mas queria te agradecer, viu, André, Lucimara, Rafael, pelo tempo disponibilizado. Tenho certeza que a plataforma, essa nova funcionalidade vai ser muito bem-vinda na plataforma, vai ter bastante utilização. E, com certeza, vai ter uma parceria de muito sucesso. Queria aproveitar esses 10 minutinhos também que a gente tem, só para poder fazer um convite para o Weber, tá compartilhando aqui também um pouco do que a gente falou lá no começo, né, que é relacionado ao score do AgRisk, um score diferente, né, não tem nenhuma relação com o COD, mas é um score voltado dentro da plataforma, né, com base nas informações do AgRisk, voltado para produtor rural. Antes disso, Paulo, caso queira complementar com algum ponto também. Não, Davi, acho que antes do Weber entrar, só dar a notícia boa aí em relação ao lançamento, né, a isenção, não sei se você vai deixar para falar no final, né, a gente está dando a isenção de 3 dias para os nossos clientes estar utilizando aí o COD Score, e aí fiquem à vontade para utilizar até sexta-feira, sem nenhum custo, então isento total, até para vocês conhecerem um pouco da solução da COD. Fiquem à vontade aí para, se tiver qualquer dúvida, chamar o nosso time de sucesso do cliente aí, do Davi e todo o time também. Então, é só dar essa notícia boa aí que já está liberado, inclusive também na plataforma, a gente subiu agora há pouco a versão, então todos os clientes já estão com acesso lá à tela dentro de restritivos, a tela do COD, e com consulta gratuita até sexta-feira aí para vocês utilizarem bastante, testar bastante aí esse novo produto dentro da ferramenta. Beleza? Acho que era isso, Davi. Não sei se você ia falar no final, mas já dá uma notícia para o pessoal aqui também e a gente pode mudar aí para o outro tema do Weber. Perfeito. Paulo. Bom, Weber, passo a palavra para você agora. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo jóia com vocês? A gente não teve esse tempo ainda de bate-papo, né, de forma aberta, assim. Também já aproveitar esse momento para a gente também falar um pouco do que a gente lançou dentro da nossa plataforma do AgRisk, que
um complemento da nossa análise. A gente já traz o SR, já traz algumas informações ali, estamos trazendo a COD também, tá? Então, a gente tem a nossa modelagem específica, onde vai retratar melhor a persona agro, né? Então, o produtor rural que está o proponente, que está eventualmente querendo tomar um crédito com a gente ou com vocês, né, que vai usar essa ferramenta, a gente faz todas as análises, então a gente deixa disponível ali, por exemplo, a COD, que tem um viés de cadastro positivo, como foi dito agora, tá? Mas também tem a nossa metodologia de score rating. E só para passar um pouco quais são as variáveis, tá, que a gente leva em consideração, e falar como é que a gente construiu, da onde a gente partiu e como é que a gente chegou, foram mais de 140 variáveis, tá? Foi um estudo, assim, de vários meses, não é um time bastante matemáticos, estatísticos, economistas, cientistas de dados, então um time bastante completo aqui na Nagro. Como o Davi falou, a gente faz o laboratório, a gente testa as ferramentas, testa as hipóteses, traz, volta na base, vê se funcionou, volta, trata de novo, e assim foi fazendo. Então, são 140 variáveis, né? Foram várias regressões logísticas, vários modelos de machine learning, vários outros modelos estatísticos. A gente acabou optando por regressão logística. A gente fez uma junção, um modelo matemático de duas regressões logísticas, justamente para compreender o produtor do agro, tá? Então, a gente pegou mais de 50 mil produtores rurais, jogamos dentro desses modelos, estressamos esses dados, e hoje a gente consegue, então, por via de escoragem e rating, trazer o comportamento do cara, do proponente, desde os bureaus de crédito, né, como a COD, passando pelo Sistema Financeiro Nacional, né, a gente consegue analisar lá o intervalo de 24 meses desse cara, e também as variáveis mais ligadas ao agro, como tempo de inscrição estadual, se tem ou não terra própria, a idade interfere, por exemplo, enfim. Então, são várias variáveis que compõem o nosso score, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem uma explicação um pouco mais detalhada para a gente entrar no modelo, eu explicar o que a gente usou, quais são a acurácia desse modelo e tal, eu fico à disposição, mas eu deixo aberto agora para perguntas, seja referente ao nosso score ou referente ao score point, tá? Obrigado. Bom, perfeito, pessoal. Acho que da nossa parte é isso. Mais uma vez, Weber, obrigado aí por ter compartilhado com a gente um pouco mais, né, sobre o nosso score também. Mais uma vez, sobre o lançamento, né, obrigado, Lucimara, Rafael, André. E a live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar para todos os usuários dentro da plataforma. E do nosso lado é isso, obrigado a todos que compareceram, e esse ano vai ser muito marcante, porque nós vamos fazer diversas lives, né, com conteúdos, com lançamentos, e conforme for tendo novidades, vocês vão saber em primeira mão, tá bom? Obrigado, pessoal. Mais algum ponto, Paulo, que você gostaria de comentar? Perfeito, então, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa Obrigado, noite, pessoal. Bosco. Que Obrigado, precisarem, gente. estamos à disposição. Valeu, boa pessoal. noite. Agora a consulta de Obrigado. graça, Um abraço. Brasil. É isso aí. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa Tchau. noite. Pessoal. Júlia, sim, essa ferramenta vai ser utilizada com os créditos do AgRisk, tá bom? Então, é uma opção a mais, então ela não vai consumir já, caso você às vezes não queira consultar naquele momento, mas vai ter uma nova funcionalidade, um novo botão para você utilizar com os créditos do AgRisk, tá bom?